Constrangedor o atual momento da política nacional. Aconteceu absolutamente tudo que poderia acontecer ontem, no dia 17 de outubro. Não tem como fazer um resumo daquilo. Se você perdeu o dia de ontem, provavelmente você deve estar muito perdido, cheio de informação, gente jogando um monte de coisa na sua cara. Agora, ontem serviu para mostrar quem é a família Bolsonaro, serviu para mostrar a índole dessa gente, que alguns já sabiam, foram muito bem avisados, inclusive por essa galera que já sabia. Vou me incluir nesse grupo que já sabia, tá? Porque eu venho falando sobre isso. E também serviu para mostrar quem é toda essa gente que faz parte do PSL, que enganou todo mundo que votou nesse pessoal do PSL e que agora tá mostrando para que veio, tá mostrando porque nadou na onda do bolsonarismo, que eu também avisei que isso ia acontecer. E aqui não é para dizer, nossa, olha como eu estava certo, não, é para mostrar para todo mundo, inclusive quem votou, que tinha gente que já estava falando disso e que estava tentando avisar que estavam enganando vocês. Você que votou em alguém, seja da família Bolsonaro, seja de alguém que qualquer um que tivesse no PSL, foi enganado. São um bando de aproveitadores, todos esses, família Bolsonaro e PSL. E a gente vai falar sobre isso aqui rapidamente. Vem comigo. Antes de começar o vídeo, não posso esquecer de pedir para você baixar a tela, clicar no botão do gostei, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho, comenta, tá? Não esquece de comentar, porque o comentário ajuda muito, tá? Clica no botão do gostei e comenta. Como eu falei, ontem serviu para mostrar quem é a família Bolsonaro e quem é o PSL. Se você não sabe, vazou um áudio ontem, fiz um vídeo falando sobre isso, deixei o áudio para vocês ouvir completo, tem um monte de informação lá perdida no fundo, tem que ter um fone de ouvido razoavelmente bom para conseguir ouvir tudo e conseguir diferenciar. Só que um pouco depois, um pouco mais tarde, alguém resolveu se pronunciar, alguém resolveu falar quem era a pessoa que estava gravando esse áudio nessa reunião interna do PSL, do Valdir, delegado Valdir, esse que continua sendo o líder do partido na Câmara do PSL. Resumidamente, quem gravou esse áudio, esse que virou toda a polêmica de ontem, foi um deputado que você provavelmente já deve ter ouvido falar ele, só que você não liga o nome à pessoa. Deputado Daniel Silveira. Se você não sabe quem é Daniel Silveira, você já ouviu falar no Daniel Silveira como, por exemplo, o cara que invadiu uma escola, uma universidade, para fazer uma vistoria. Ele simplesmente decidiu que era válido invadir ali e os estudantes acabaram confrontando ele. Eu não fiz um vídeo sobre isso, falei lá no meu Twitter, mas eu vou deixar o vídeo do Carlitos, do canal O Historiador, que você provavelmente deve conhecer, aqui no primeiro comentário fixado, tá? Para que você entenda toda a situação. E se você não sabe ainda quem é esse cara que gravou o áudio da reunião interna do PSL, é o mesmo cara que quebrou a placa Marielle Franco, que tirou uma foto, aquele mais forte que tá com um punhozinho fechado com um outro cara do lado. Então, é esse cara que também, na verdade, o vídeo do Carlito, eu confundi, o vídeo do Carlito fala sobre um deputado que também deu um tapa na mão de um jornalista que estava fazendo perguntas e quebrou o telefone do cara. Esse deputado que fez isso essa semana também é esse mesmo Daniel Silveira, o cara que gravou essa conversa toda, essa reunião interna do PSL. É o cara que fez absolutamente tudo isso que eu te disse. É o cara da placa da Marielle, tá? Se você não sabe, a justificativa que esse cara, esse deputado, disse que gravou para mandar pro Bolsonaro, para alertar o Bolsonaro de, abre aspas, provável conspiração. Esse cara, desculpa, mas eu não tenho palavras. Poucas vezes eu vi uma pessoa tão burra na política como esse cara. Esse cara é o mesmo cara que assinou 2 listas. Lembra dessa reunião que eu falei que ele gravou? Teve uma reunião e aí tiveram listas para decidir o líder do partido na Câmara, que o Bolsonaro queria colocar o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, como líder na Câmara. Então,
Esse deputado aqui que eu tô falando, Daniel Silveira, assinou a lista do Eduardo Bolsonaro. Ele apoiava Eduardo Bolsonaro como líder do PSL na Câmara. Esse Daniel Silveira também é o mesmo cara da placa, como eu disse, que também assinou a lista do delegado Valdir. Esse deputado assinou as duas listas. O nomezinho dele tá nas duas listas e ele também alegou como estratégia. E uma estratégia que eu também não consigo entender, talvez o nível, a genialidade desse cara é tão complexa que eu não consigo entender, mas assim, eu entendo porque a inteligência de todo mundo que faz parte do PSL extrapola tudo, como por exemplo, a inteligência de algumas dessas pessoas que você tem assinaturas para Eduardo Bolsonaro, como eu te disse, virar o líder na Câmara. Você tem também as assinaturas do delegado Valdir para ele ser o líder da Câmara. Na lista que nós temos, por exemplo, Eduardo Bolsonaro apresentou 27 assinaturas na lista. Na outra lista do Valdir, nós temos 29 assinaturas. Numa conta rápida, os 29 mais 27 dá 56 assinaturas. 56 assinaturas para um partido que tem 52 deputados. Tem algumas assinaturas a mais nessa lista, se você juntar as duas, e aí a gente não sabe se são assinaturas falsas ou o que é muito provável que aconteceu, que é o que aconteceu na verdade, que é pessoas assinando as duas listas. Gente do PSL assinou apoiando Eduardo Bolsonaro como líder do partido na Câmara e também assinaram a outra lista do Valdir, do delegado Valdir, como líder do PSL na Câmara. Esse é o nível dessa gente do PSL. Não bastou para você mostrar como que essa gente funciona? Nós temos hoje Eduardo Bolsonaro postando uma foto no Instagram dele com a foto da Joyce Hasselman numa nota de R$3, chamando ela de algumas coisas ali, teoricamente tá chamando ela de falsa numa rápida. Porque assim, às vezes também é matéria de Enem, é matéria de algumas coisas no ensino médio, você interpretar imagens. Quando você tem a foto de alguém numa nota de R$3, que é considerado uma nota falsa, Eduardo Bolsonaro tá deixando bem claro que tá chamando a Joyce de falsa. Sendo que um pouquinho antes, nós temos um tweet da Joyce Hasselman. Na verdade, um pouquinho antes não, depois dessa publicação dele, dizendo o seguinte... Abre aspas porque a Joyce falou: olha só, mais um presentinho da milícia digital pra mim. Anota aí, 2 pontos. Não tenho medo de milícia nem de robôs. Meus seguidores são de verdade, orgânicos. E não se esqueçam que eu sei quem vocês são e o que fizeram no verão passado. E um bonequinho mandando um beijinho com coração. Isso é o partido do PSL. Essa mulher, Joyce Hasselman, era a pessoa que estava defendendo a todo custo o governo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, como ela mesma disse, trabalhando 20 horas por dia para defender e desfazer as cagadas desse governo. 20 horas por dia. Para nessa primeira oportunidade, todos eles já brigar, ninguém mais se entender e começar a jogar os podres no ventilador. Que também é uma coisa que eles não sabem. E aí fica mais uma vez o alerta. Até isso na política você tem que cuidar. Porque quando você coloca um bando de gente que não tá preocupada com nada, que não sabe como é política, que não sabe como que se faz política, que não sabe o que é política, dá nesse tipo de coisa. Um monte de gente fica orbitando uma coisa maior, porque sabe que essa coisa maior vai sair daqui, vai chegar ali, então vou aproveitar essa carona, vou chegar até um outro lugar ali para ganhar um dinheirinho, vou me aproveitar, bando de aproveitadores, e aí se juntam a esse PSL, chegam nesse lugar, na primeira briga, no primeiro desentendimento, o que acontece? Todos eles começam a diluir, começa a se dissolver, não quero ficar ligado a isso aqui tá me tratando mal, porque eu cheguei aqui por mérito próprio, eu não estou aqui por conta do presidente, começa esse monte de ilusão que na verdade é todo mundo dependente um do outro, tá? Todo mundo é dependente um do outro, e aí o que acontece?
começam a jogar contra isso que eles chegaram até lá, porque eles sabiam que aquilo que eles usaram para chegar até lá não presta. Joyce sabia quem era Jair Bolsonaro e quando fez parte disso tudo, ficou sabendo mais ainda quem ele era, quem era a família e quem era o partido. Agora ela recebe ligaçãozinha do Alexandre Frota convidando para fazer parte do PSDB, porque São Paulo tem projetos maiores para Joyce Hasselmann. Esse é o nível da política brasileira. Isso é o que colocaram para trabalhar e para receber dinheiro público. É isso que depositaram a última ficha, porque qualquer coisa era menos pior do que um determinado partido, porque esse determinado partido ia transformar esse país numa Cuba ou uma Venezuela. Desculpa, mas vocês foram enganados e essa é a verdadeira face dessa gente que roubou o voto de vocês. Eles enganaram vocês e roubaram esse voto de vocês. Eu espero que esse momento sirva para abrir os olhos de você que depositou a confiança, esse último voto de confiança que você tinha. E espero de verdade que não seja o último voto de confiança, porque senão nós estamos ferrados, tá? Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui na tela pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, assiste aí outros 2 que estão muito melhores, tá? Aqui você se inscreve no canal, primeiro comentário fixado, link pro Apoia-se, minhas redes sociais. Até um próximo vídeo, tchau!